Hipérbole ainda não. Obrigado. Qual é o bagulho? Hipérbole é uma curva dobrada, velho. É uma elipse ao contrário, é algo assim. A hipérbole é como? Isso aqui. É uma curva dupla, inclusive. A gente fala que é uma hipérbole de duas folhas. Eu acho que é mais fácil a gente entender pelos exercícios do que propriamente a teoria, que é difícil pra cacete. Galera, tudo bem? Vocês? Boa noite. E professor, mas sinceridade aqui, tu acha que esse quadro cai de bagulho Tem caído, cara. Nas últimas duas provas caiu, velho. da ESA? É, Da ESA? da ESA. Poxa, ano passado não tinha nenhuma de... Tinha questão de cônicas, só que vinha só no reconhecimento da cônica e E tal, você usa aquela fórmula lá, né, de x menos xo... por exemplo. Mas eu acho que nem precisava daquilo tudo na questão, não. Né? Então, mas elas vêm mais ou menos nesse padrão, né? É, vem mais suave. Tu acha que pode cair em circunscrição de sólidos? Acho. Aqui, ó, moçada. Listinha, tá? Passa lá. Tu acha? Acho, pô. Nada, mas é bola e quadrado no fundo, né? Então essa daí vai fácil. Galera, é o seguinte, ó. Hoje a gente começa as nossas revisões por exercício. A ideia básica é, eu vou fazer com vocês uma prova da EA, depois uma prova da ESA. E aí a gente vai alternando as duas. Suave? Então aí, para a nossa primeira parte da revisão, eu peguei as provas da EAR de 2021 e 2020. Teve uma diferença enorme, inclusive. Na de 2021 teve 4 questões de geometria e na de 2020, 14. Então, fizeram uma desproporção bem grande entre as duas provas. 14 questões só de geometria, velho. Bastante coisa, né? Mas grande parte delas é bem facinha mesmo, para mandar a real, velho. A gente vai conseguir fazer todas hoje bem tranquilo e aproveita para revisar parte do conteúdo ali, né? Trazer uma teoria ou outra e tal. Mas a gente vai ver que as questões são bem mais fáceis do que aquelas que a gente já fez aí no decorrer das nossas aulas, com aquelas listas. Tá bom? Vamos lá, ó. A primeira de vocês, na prova da IAR de 21, a gente já inclusive fez em sala. E é uma questão que fala sobre poliedros. Então ele traz lá pra gente, ó. Um poliedro convexo tem 32 arestas, 8 faces triangulares e x faces quadrangulares. Então nessa pegada, qual seria o valor de x? Então, 32 arestas. Arestas. 8 faces quadrangulares, triangulares, né? Triangulares. E x faces quadrangulares. Qual é o valor de x? Vocês ainda lembram essa parada aí, velho? Ah, isso aí é pouquinho, né? A mais 2 igual a B mais F. É isso aí, a ideia básica é essa mesmo, triangulares. Temos aquela formulazinha que garante a associação entre esses caras aí, né, dentro do mundo dos poliedros, que ela fala, ó, sempre que você tiver um poliedro convexo, vale o que a gente chamou de fórmula de Euler, né, ou relação de Euler, se quiser, que põe lá uma estrutura entre vértice, face e aresta. Né? Então ela falava para nós que a quantidade de vértices mais a quantidade de faces é a quantidade de arestas mais 2. De boa? Então, ó, a primeira parte do exercício está pronta, porque eu tenho as arestas. Eu também tenho a quantidade de faces, porque se a gente tem 8 faces triangulares e x quadrangulares, quer dizer que a gente tem um total de x mais 8 faces, juntando os dois pedaços. Então, para fechar essa conta, está faltando esse camarada aqui, né? Que é a quantidade de arestas. Porque se eu tenho V e tenho F, está faltando o A. De boa? Como é que a gente aprendeu a calcular as arestas lá nas aulas de poliedro? Véio? Vocês lembram a pegada? Véio? Então, tinha... Hã? Porque eu preciso das arestas, já que o resto a gente já tem aí, né? O que está faltando nessa fórmula são só as arestas. Então vamos lembrar rapidinho. O que a gente viu? Ó, uma aresta era o quê? Você pegava um vértice, não é isso? Junta ao outro
Aí você tem uma aresta como sendo um lado, basicamente. Só que quando você está no mundo dos poliedros, por exemplo, aqui numa caixinha, num paralelepípedo, qual era a relação que a gente tinha notado, independente de qualquer coisa? Se eu pegar essa aresta aqui, por exemplo, o vértice de cima ligado ao vértice de baixo, o que acontece? Ele está, ao mesmo tempo, na face de lá e na face de cá. Está dividindo essas faces, né? Então, para eu poder descobrir a quantidade de arestas de uma figurinha, eu vou precisar da quantidade de faces que ela tem. E aí fica mais fácil. Então, por exemplo, um triângulo tem quantas arestas? Essa parte é mais fácil. Então, um triângulo tem 3 arestas. E um quadrângulo? Tem que ter 4. Beleza? Então, como é que a gente conta a quantidade de arestas que tem ali no nosso exercício? Ó, então, vamos começar a nossa conta. A quantidade de arestas tem que ser a quantidade de triângulos que eu tenho. Então, nesse caso, são 8, né? Então, eu tenho que pegar 3 multiplicado por 8. Depois, a quantidade de faces quadrangulares, que para nós é um x. Então, cada quadrângulo me dá 4, multiplicado por x. Aí vem aquele detalhezinho. Como uma aresta está em 2 faces ao mesmo tempo, sempre que eu contar as arestas, a gente tem que dividir por 2. Porque ela está dividindo aqueles 2 pedaços, né? Então, aqui a quantidade de arestas que nós temos, 24 mais 4x dividido por 2, o que dá no final da conta, né? 24 dividido por 2 dá 12, 4 dividido por 2 dá 2. Então, a quantidade de arestas é 12 mais 2x. Galera, aqui ficou alguma dúvida? Porque o resto agora é mais fácil. Esse é o pedaço mais difícil do exercício. Alguém não entendeu como é que a gente fez essa conta toda? De onde vieram esses 2 números aqui, né? Professor, não entendi não. Esses números dessa parte? O 3 e o 4. Vem exatamente da quantidade de figuras. Olha só, isso aqui é um triângulo. Fechou? Quantas arestas tem um triângulo? Então, quantidade de lados dele. 1, 2, 3 caras. Então, 3 lados. Só que agora, maluco, eu tenho 8 triângulos. Então, quantas arestas eu vou ter? Cada um tem 3, vezes 8. A mesma coisa vale para o quadrângulo, né? O quadrângulo é um bagulho de 4 lados. Né? Então, beleza. Tá aqui as minhas 4 arestas. Por isso que apareceu 4. E a quantidade de quadrângulos é x. Então, ficou 4 vezes x. Né? E aí você divide por 2 naquela pegada de encaixar uma figura na outra. Por isso que gerou aquilo dali. Então, massa, moçada. Agora que a gente tem a quantidade de arestas, fechou a continha, né? Então, se antes era que o V mais F tinha que ser A mais 2, na troca de valores, os vértices viraram 32, as faces estão aqui, né? Que é x mais 8. As arestas nós calculamos, que é 12 mais 2x, e ainda tem um 2zinho da fórmula. E aí já era, né? Passando aí letra para um lado e número para o outro, vamos ver. Isso aqui é 40 mais x, isso aqui é 14 mais 2x. Então, 40 menos 14 é 2x menos x, em especial o x que eu estou procurando. Tem que dar 26, né? 26. O que ele pergunta para nós lá? A quantidade de... Opa, aqui eu fiz uma conta errada, né? Só organizar aqui os bagulho. 32x mais 8, aqui 40x, tá certo, né? Não errei nada, não. Hã? Tá certo aqui as arestas, né? 12 mais 2x. Ah, eu contei errado os vértices, né? Era para contar os vértices. Tá certo, eu que viajei. Fui contar a aresta, era para contar vértice. Deixa quieto. Então aqui é vértice. O processo é o mesmo, mas enfim. Deixa eu só fazer a correção, porque senão vai dar ruim aqui na fórmula, né? Até troquei errado aqui o valor. Obrigado. Então, nesse caso, vai ficar aqui na troca diferente, né? Vai ficar 12 com 2x aqui. A quantidade de faces, x mais 8. 32 e 2, né?
Pode crer. É isso. Massa. Aqui, galera, eu contei como arestas, mas é vértice e dá na mesma, tá? O processo é o mesmo. Só lembrando que a diferença agora é que você está falando de pontinhos. Mas a estrutura é a mesma. Ó. Cada triângulo tem 3 pontinhos. Cada quadrilátero tem 4 pontinhos. Né, na mesma pegada. E divide por 2 porque você sempre tem um vértice ligado a 2 arestas. Né? Naquele desenho que a gente havia feito, só botando aqui, ó, um vértice ele está ligado às arestas de um e às arestas do outro quando você olha para cada figura encaixada, tá bom? Então essas coisas acabam acontecendo. Acho que agora está tudo certo, né? Deixa eu revisar aqui meu enunciado para não fazer outra conta errada dessas aí. Viu? Então, 32 arestas, 8 faces triangulares, x faces quadrangulares. Fechou. Então vai dar certo. Massa. Deixa eu apagar esse pedaço. Deixa eu apagar esse pedaço. Só para poder corrigir esse detalhezinho aí que a gente tinha feito. Deixa eu retornar aqui a conta para ficar mais fácil para a gente entender desde o comecinho. Voltando tudo, tá bom? Fórmula de Euler era aquela pegada ali. Beleza, isso daí sempre vale. Tem um poliedro, essa fórmula está sempre valendo. Ele me deu essas duas estruturas, então só recuperando. Isso daqui para a gente é a quantidade de faces, esse cara para a gente é a quantidade de arestas. Repetindo só aquele raciocínio anterior, porque é o suficiente só para a gente não ter que fazer duas contas, nós vimos que a quantidade de arestas era 3 vezes 8, é verdade, porque eram 8 triângulos, e 4 vezes x, pegando esse cara e dividindo por 2. Talvez guardando essa ideia fique bem mais tranquilo para vocês. Sempre, tá? Contando as arestas, conta cada um deles e divide por 2. E nós tínhamos feito essa continha sobre 2 e descoberto que esse cara é 12 mais 2x, que era a conta que a gente estava fazendo, né? Só que aqui, na própria questão, ele já falou que a quantidade de arestas era 32. Essa era a mudança que, né, que a gente tinha que fazer para poder concluir. Está escrito, tá bom? As arestas valem 32. Em especial, esse cara aqui também vale 32. E aí você passando de um lado para o outro, a gente acaba descobrindo que 20 vale 2x. E aí você tem a resposta da questão agora correta, né? Aquela conta que eu fiz não estava valendo. O nosso xzinho, ele tem que ser igual a 10 aí na conta, tá bom? Então ali no gabarito teria como resposta a letra B. Ô, professor, por que agora quando você repetiu, você não colocou aquele 3 vezes 8 lá e 4x? Coloquei, né? 3 vezes 8, 4x. Eles aqui estão, do mesmo jeito. A única coisa que mudou é que antes eu tinha botado ele como A. Não, Aí eu só troquei o valorzinho porque estava no próprio enunciado. O A vale 32, tá bom? Só fiz essa correção porque a outra conta não estava valendo. Mas o processo é o mesmo. De boa? E professor, mas esse 3 vezes 8 são as faces. É, que são 3 triângulos. Beleza. E x quadrados. Então x vezes 4. Aqui. E dividido por 2 pelo encaixe das arestas. Legal? E aí daqui foi só trocar o A e terminar a continha do jeito que ele tinha mostrado para nós inicialmente. Então, a gente não usou a fórmula. É, acabou que não precisou porque ele deu a quantidade de arestas, né? Então aqui é uma fórmula geral, nesse exercício acabou não sendo necessário. Mas aqui daria para descobrir, por exemplo, os vértices, né? Se fosse para achar os vértices ali da questão, o V mais F deveria ser A mais 2. Então V, X mais 8, né, que é a quantidade de faces, é a quantidade de arestas. Que dá quantas arestas? 32, né? Mais 2. Aí trocaria o X por 10. 32 mais 2. Então, agrupando tudo isso, 34 com 18 dá 16. Então, essa figura teria, por exemplo, 16 vértices, né, por essa formulazinha. Então, ela viria nesse caso para você calcular a quantidade de vértices. Essa é a história principal aí. Mas não precisou, né? Ele só queria o xzinho ali, então morreu. Então, a primeira questãozinha, uma questão sobre poliedros. A segunda também é de geometria espacial.
Só que agora ele está falando sobre prismas. Então a gente vai precisar lembrar as fórmulas de prisma nisso daí. Ó. Um prisma hexagonal de altura 4 raiz de 3 de altura tem a aresta da base igual a 4. Então um prisma é aquele cara que tem duas bases iguais, né? Então ele tem 3 dimensões por ser um prisma e a parte de cima dele corresponde à parte de baixo. Essa é mais ou menos a ideia. E ele é hexagonal porque a base é um hexágono. E para piorar, ele é um hexágono regular. Porque é um prisma hexagonal regular. Então ele tem 6 lados iguais ali na sua base. Beleza? Nesse cara tem algumas informações. Ó, a altura dele mede 4 centímetros. Enquanto esse ladinho aqui de cima, ele está medindo 4 raiz de 3 centímetros. Então, esses são os dois valores informados. Beleza. Aí, São as arestas dele, professor? esse é a altura ou aresta lateral, lá em cima a aresta da base. Tá trocado? Tá invertido aqui, né? Então, aqui é 4 raiz de 3 e aqui é 4. Prontinho, obrigado. Agora, as bases desse sólido foram pintadas de branco. Então, beleza. Eu tenho um pedacinho aqui que vai ficar de vermelho, que são as duas bases, foram pintadas. Então, está aqui a primeira parte, está aqui a segunda parte que foi pintada. As duas bases que ele fez uma separação. E 4 faces laterais foram pintadas de preto. Então, você tem aqui agora 4 pedacinhos. Vamos botar aqui a primeira, a segunda, a terceira e, claro, eu tenho uma igual a ela, né? Porque aqui atrás, dentro da sua figurinha, você tem a sua quarta face. Para ficar mais fácil, vamos só separar essas duas figurinhas aí. Então, você tem uma base, tá aqui, o hexágono regular, e você tem uma lateral. E a figura da lateral é até um pouco mais fácil, né? É um retângulo. Pronto, essa é a ideia. Esse retângulo, pelos nossos lados, um dele vale 4 raiz de 3 e o outro aqui embaixo, é a mesma coisa lá de cima, claro, ele vale 4. E o outro é só um hexágono, onde todos os lados valem 4. Tá aí. As pinturas falou, no caso, que você tem 2 bases pintadas e 4 laterais. São 6 ao todo, né, para formar a lateral, mas ele só pegou 4. E aí ele está dizendo, se você pegar a galera que foi pintada de branco e aquelas que foram pintadas de preto, qual é a diferença entre as duas áreas? Então, a base é quem eu estou pintando de branco. E a lateral é quem foi pintada de preto. Então, vamos em cada caso. Vamos para o preto, que é o mais simples aqui. Qual é a área que foi pintada de preto? Põe um P aí, né? Então, massa. Área de retângulo, como é que era a formulazinha, velho? Base vezes altura. Então, show. Foi pintado de preto 4 vezes 4 raiz de 3. Com um detalhe, né? Eu vou pegar esse valor e multiplicar por 4. Porque são 4 faces dessa. Então, base vezes altura com o valor vezes 4. Legal? Então, esse cara aqui todo pra gente vai dar 4 vezes 4 vezes 4, que é 64 vezes a raiz que eu não mexo. Então, tá aqui. O pedacinho que foi pintado de preto é 64 raiz de 3. Massa. Agora vamos para a parte do branco, né? E o branco, aí eu tenho que lembrar uma fórmula, né? Porque isso aqui é um hexágono. Então, a área do hexágono, vamos botar uma colinha aqui embaixo. A área do hexágono, lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4, pegando o resultado e multiplica por 6. Pode fazer... não pode fazer a área de um triângulo equilátero ali dentro? Pode, com certeza. Aqui você tem um triângulo equilátero de lado 4, e aí, claro, o hexágono acaba sendo
Combinação desses 6 caras. Você pode me tirar uma dúvida? A fórmula é exatamente essa, né? Esse 6 pela quantidade, o L ao quadrado é a fórmula. Como é que a gente tira a área de um triângulo equilátero? É isso. Essa partezinha aqui da fórmula. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É a área do triângulo equilátero, né? Por isso que são 6 deles, então 6 vezes a área do triângulo. Boa? Então, como o ladinho vale 4, só vou fazer uma troca de valor. Então, ali vai ficar pra gente 6 vezes 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E eu também não vou esquecer que foram pintadas 2 bases. Então, vou multiplicar por 2. Aquele 6 faz parte da fórmula? O 6 é da própria fórmula, porque é isso, são 6 triângulos, então eu tenho 6 vezes o cálculo que eu estou fazendo. E o 2 só apareceu porque ele pintou as 2 bases. Legal? Então aqui na troca de valor, ó, 4 ao quadrado cancela com de baixo, então sobrou 2 vezes 6 vezes 4, que dá 48. Então o que foi pintado de branco é 48 raiz de 3 centímetros quadrados, tá aí. Agora ele quer que você descubra a diferença entre os dois, né? O que foi pintado de preto e o que foi pintado de branco. Ou é em outra ordem, não sei qual é a ordem que ele pega. É isso. Nessa parte aí, por que o 2 lá foi cortado com 4? É porque aqui é ao quadrado. Qual é a ideia de 4 ao quadrado pra gente? É 4 vezes 4. Sacou? Então, quando eu falo que eu estou cortando 2, é porque eu estou deixando de ter 2 deles e só está sobrando 1. Né? Porque como você está cancelando com de baixo, né? Sobrou só um 4, sacou? Então, nessa parte, se eu estivesse fazendo esse cancelamento aqui, o que sobraria? É isso aí. Estou cortando um 4 na jogada, então teria que sobrar para a gente 4 ao quadrado. Massa. Então, a diferença aí para o resultado final, quanto é, bicho? Deixa eu ver, 64 menos 48, né? Então, a parte preta menos a parte branca é 64 menos 48, que dá 16. 16. Como ele falou assim, ó, eu não quero a resposta toda, não. Eu quero a parte que está do quadrado, centímetro quadrado para trás. Então, pegaria só esse pedacinho aqui, né? Então, gabarito aqui pra gente de novo. Acabou sendo a letra B. Ô, professor, se fosse um prisma triangular regular, a fórmula seria 3 vezes L ao quadrado raiz de 3. Não, aí se for um prisma, a base é um triângulo. Então, aqui você olharia só o triângulo. Entendeu? Então, tiraria no fundo, esses 6, né? Então, num prisma triangular regular, alguma coisa parecida com essa. Beleza? Então, nesse caso, a base é um triângulo equilátero. Então, sendo um triângulo equilátero, a área desse cara, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Entendeu? Então, é sempre nessa pegada. Você viu o prisma, o nome dele está sempre associado à base. Esse S grande por quê? Ele chamou, estava no exercício mesmo. No próprio enunciado ele falou que SP e SB é a área preta e a área branca. Aí a gente só repetiu ali o processo. Pensem aí um pouquinho na 3, galera, antes de eu resolver, para não ficar resolvendo tudo sozinho. Vocês têm pouquinho aí, 5 minutos. É o tempo de fazer cada questão lá na hora da prova, hein? Na 3. Eu só botando o desenho ali para nós. E se fosse a do quadrado, seria Prisma quadrangular regular, né? isso. Isso. A fórmula seria 4L ao quadrado. Não, só quadrado. Pensa que a base é sempre uma figura. Então, a base seria um quadrado. Qual é a área do quadrado? Lado vezes lado. Pronto, então a área da base é lado vezes lado. Fica fixo. Ah, tá. Ah, então é porque tem a fórmula para tirar a área do prisma quadrangular e tem a fórmula. E aí você pode separar e só fazer tipo. Exato, exato. Ah, só. Só respondendo aqui da internet, as minhas aqui foi multiplicado por 4 e não por 6,
Porque ele falou no exercício que a parte pintada de branco corresponde a 2 bases. E a área pintada de preto correspondem a 4 laterais apenas, tá bom? É por isso que eu só peguei a parte preta e multipliquei por 4 e não por toda a lateral. Porque o exercício restringiu a somente 4 lados, ok? Se fosse de maneira geral, se caísse qual é a área lateral da figura, aí beleza. A área lateral seria 6 vezes isso daqui tudo. Mas não era isso, é somente a que foi pintada de, no caso, de preto. Nessa questão 3 a gente vai ter que aplicar a lei dos senos, né? Funciona. Da letra... Funciona. Sei não, bicho. Deixa eu ver aqui. E, Questão professor, 3. não dá Letra pra ser B. um triângulo egípcio não, né? Que tinha que ser raiz 3, não era? É, aí X raiz 3. teria que ter 30, 60, 90, né? Aí isso é um pouco diferente. O gabarito dessa é a letra C. C? Não, estou olhando errado. Letra B. É isso aí. Aham. E essas 2 primeiras, tranquilo? Fariam na prova? Aí sim, maluco. Essas aí estão bem no nível mesmo do que a gente precisa saber na ESA. Professor? 2 minutinhos aí eu já começo. Professor, o ponto médio pode ser negativo ou está sempre móvel? Como é geométrico é sempre... Ah, não, ponto médio pode ser negativo porque é no plano cartesiano, né? Pode. Vamos lá para essa questão 3? Ó, essa aqui é clássica dessas provas militares, é muito comum ter questão dessa daqui, né? A gente já viu em alguns momentos o quanto cai esses triângulos diferentes. A análise que vocês têm de fazer é primeiro se tem um ângulo de 90 graus, porque é sempre um direcionamento, né? Então, olhando para cá, como não tem um ângulo de 90 graus, você cai nas leis. Se tiver, Pitágoras e trigonometria. Se não tiver, é lei dos senos ou cossenos. Então, vamos botar as duas aqui. Lei dos cossenos e a lei dos senos. Elas dependem, claro, das figurinhas que vocês vão ter ali na montagem do seu triângulo. A lei dos cossenos fala que é quase um Pitágoras, só que ele faz uma correção. Então, você fica com essa formulazinha aqui. Enquanto a lei dos senos é uma proporção entre dois lados.
A seno alfa é igual a B seno beta. Então, ó, numa análise direta dessas formulazinhas aí, o que que nós temos? Para poder utilizar a lei dos cossenos, eu tenho apenas aqui, numa análise direta, um ângulo. De boa? Não precisa mais do que isso. Só que, por outro lado, eu preciso ter aqui, ó, dois lados. Então, para utilizar a lei dos cossenos, essa é a regra. Eu só vou conseguir utilizar se a gente tiver na estrutura da montagem da conta dois lados e um ângulo. Essa é a sua referência para a hora da prova, hein? Enquanto aqui do outro lado, o que que a gente precisa, velho? Apareceu seno de alfa e seno de beta. Então agora, para eu poder montar a conta, eu não vou ter muito o que fazer, né? Eu vou ter que ter dois ângulos para poder dar certo. E aí, tendo os dois ângulos que nós estamos procurando, um lado só é suficiente, porque se eu tenho dois caras, para poder descobrir um lado, eu preciso achar o outro. Não? Então você precisa ter um lado para poder fazer conta. Então é uma pequena inversão dos valores, né? Um deles são dois lados e um ângulo, e o outro é um ângulo, ou desculpa, um lado e dois ângulos. Então, nesse exercício, qual lei que eu vou usar, velho? Então, de forma direta, como aqui eu estou vendo que eu tenho um ângulo, dois ângulos na questão, eu estou dentro do mundo da lei dos senos. Essa é a ideia do exercício, tá bom? E olha lá, para complementar, eu tenho também um dos lados, tá apenas para descobrir o outro. Então, a característica está toda montada, seja ela da lei dos senos ou da lei dos cossenos. Os dois lados estão aparecendo para a gente. Então, como é que vai ficar montado ali aquela expressão, né? O A seno alfa e o B seno beta, eles são só opostos um ao outro. Então, se eu pego os 60 graus, oposto a ele é o 5 raiz de 6. E se eu pego os 75 graus, o oposto a ele é o A. Então, a proporção vem daí. Então, ficaria montado para a gente que o A está para o seno de 75, assim como o 5 raiz de 6 está para o seno de 60. Tranquilo? É sempre um lado com seu ângulo oposto. Aqui é só uma dica na hora da prova, tá bom? Antes de substituir os valores, multiplica cruzado, para você não ter mais a fração e não se perder. Então, A seno de 60 é 5 raiz de 6 vezes o seno de 75. Agora você faz as trocas. Qual o valor do seno de 60? Esse tem que decorar. Isso aí. Seno de 60, esse é raiz de 3 sobre 2. Já o seno de 75, você não sabe, né? É por isso que está no enunciado, tá bom? Então está escrito aí, ó, quando chegar no seno de 75, você vai trocar por raiz de 2 mais raiz de 6, tudo isso dividido por 4. E o resto fica normal. Então é A vezes isso, igual a 5 raiz de 6 vezes aquele outro ali. Até aí, tranquilo? Pegamos a fórmula, trocamos os valores, né? Então aqui, mané, eu vou fazer um chuveirinho, né? Porque é um número multiplicado a um parênteses. Então aqui sobra raiz de 3 sobre 2, não vou nem mexer. Lá do outro lado, ó, 6 vezes 2 dentro da raiz, então vai dar raiz de 12, 5 vezes a raiz de 12. E aqui vai aparecer raiz de 6 com raiz de 6. Vai dar o próprio 6, né? Vezes o 5 de fora, fica 30. Tudo isso sobre 4. Legal. Para poder terminar, a gente só vai fazer uma multiplicação cruzada, porque olha o que ele quer. Ele diz que o A é 5 vezes algum trambolho aí. Então a gente vai achar quem é esse cidadão que está aparecendo. Então, ó, o 2 vai multiplicando, o 3 vem dividindo. Certinho? Na multiplicação cruzada. Só que para diminuir as contas, eu vou simplificar aqui, né? O 4 com o 2. Então agora eu só preciso passar a raiz de 3 dividindo. Então o Azinho que eu estou procurando é 5 raiz de 12 mais 30 divididos
por 2 raiz de 3. Ok, galera? Deu ruim, porque eu tenho raiz na parte de baixo. Então, vou precisar tirar essa raiz daí. Então, o processo é multiplica e divide por essa raiz. E aí a gente vai ver o que acontece. Então, vamos lá. Ó. 12 vezes 3 dá 36, certinho? Raiz quadrada de 36 é 6. Então, 6 vezes 5 vai dar 30. 30 vezes raiz de 3 não tem muito o que fazer. É o próprio, né? 30 raiz de 3. E lá embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3 vezes 2 dá 6. Então, o que apareceu aqui no finalzinho da conta? 30 dividido por 6 dá 5. 30 dividido por 6 dá 5. Pô, olha lá. O exercício quer que você fale. A sua resposta é 5 vezes alguém. Então, aqui eu preciso escrever isso como 5 vezes alguma coisa. Para tanto, eu vou botar um número em evidência, tá bom? Separei o 5. Se eu separo o 5, o que sobra? Isso aqui é 5. Tem um número escondido, que eu não estou colocando, que é o 1, né? Isso aqui é 5 vezes 1. Então, se eu separei o 5, sobra 1. E aqui é 5 vezes raiz de 3. Se eu separei o 5, sobra a raiz de 3. Então, tá aí a resposta que ele quer, né? O número que está multiplicando o 5 lá na sua continha é 1 mais a raiz de 13. Então, o gabarito, de novo, para a gente é a mesmo camaradinho ali, né? Você pode pegar a conta do professor? Hã? É a puta minha casa? A 4 eu não sei, tem que olhar aqui, viu? Será, bicho? Deixa eu ver aqui o gabarito da 4. O gabarito oficial foi a letra B. Difícil essa, né, moçada? Essa tinha muita manipulação algébrica e tal, então dava um pouco mais de trabalho, velho. Professor, então na geometria espacial tu não decora a fórmula, só... Tu tem que decorar, na verdade, né? Na espacial é que a gente tem que lembrar as fórmulas mesmo. A espacial? Que é fórmula de volume, fórmula de área. Se a gente não lembrar aquelas fórmulas, já era, né? Vai dar tudo errado. Tu tirou pelo... Não, a do hexágono a gente teve que lembrar. A do Ele não R, falou, não. mas- Não estava no exercício, não. A gente teve que lembrar para poder fazer a conta. Sacou? Aqui o que ele deu para nós foi o do 75, foi a única coisa que ele falou. Mas o resto também a gente teve que lembrar, mesmo sendo geometria plana. Tá? Galera, eu vou fazer essa questão aqui de outro jeito, só para vocês terem o formato, tá bom? Que às vezes esse exercício ficou muito difícil, então vale a pena fazer de outra forma. Então vamos botar aqui uma segunda resolução. E aí depois vocês fazem a análise de qual acha mais interessante, tá? Essa segunda eu vou fazer assim, ó. Aqui é 5 raiz de 6, 75 e 60. Certinho? Olha qual vai ser a ideia aqui dessa resolução. Eu vou pegar lá do valor mais alto e vou dividir esse ângulo formando uma altura. Aqui. Legal? Não, é até mais fácil do que isso. Se esse ângulo aqui é um ângulo de 90 e esse aqui é 60, quem fica lá em cima? 30, né? Porque tem que completar o 180. Se tudo era 75, então sobrou do ladinho de cá 45 graus. Correto? Como é 90 de um lado, também é 90 do outro. Coincidentemente, o ângulozinho aqui de baixo também vai ser 45. Até aí tudo em paz? Sim? Então agora vamos terminar o exercício. Ó, o que significa eu ter dois ângulos iguais na figura? Que ele é isósceles. Então quer dizer que esse ladinho é igual àquele dali. E tem um pouco mais, né? Isso daqui é como se fosse
a diagonal de um quadradinho, já que são dois lados iguais. Então, como é que a gente aprendeu a calcular a diagonal de um quadradinho? Lado raiz de 2. Então, vamos juntar aqui algumas fórmulas. Ó, primeira parte, enxerga que aqui na direita é isso daqui, né? Você está olhando essa figura. E aí a gente vai só para poder entender a conta imaginar que é um quadrado dividido ao meio. Tá bom? Então, isso daqui é um Lzinho e o 5 raiz de 6 está aqui, que para nós é a diagonal. Então, a fórmula que a gente lembra é que a diagonal vale lado raiz de 2. Então, por essas formulazinhas aí, o 5 raiz de 6 é lado vezes a raiz de 2. Até aí, tranquilão? Como eu quero só o lado, eu vou passar dividindo. Então, 5 raiz de 6 divididos pela raiz de 2, que é só uma divisão, tá? 6 dividido por 2 dá 3. Então, esse lado, ele vale 5 raiz de 3. Guarda isso aí, hein? Porque ó, a gente já descobriu a primeira parte do exercício. 5 raiz de 3. Agora, para a segunda parte, o que está sobrando ali para nós? Ó, eu peguei esse triângulo de lá, né, aqui da minha esquerda, agora eu vou pegar o do outro lado. No outro lado está assim. Aqui tem um ângulo de 60, aqui tem um ângulo de 30, e eu acabei descobrindo esse cidadão aqui, confere? Que é esse L, que é igual ao lado de cima. Então isso daqui para a gente acaba valendo 5 raiz de 3. Aí agora sim, esse é um triângulo egípcio. E o que fala lá o tal triângulo? Quando você tem um ângulo de 30 graus, oposto a ele é um x, a hipotenusa 2x e o cateto adjacente é x raiz de 3. Então, sem fazer muita conta, quem é o xzinho? Só comparando aqui, ó. Se era para ser x raiz de 3 e o resultado deu 5 raiz de 3, então x vale 5. Numa comparação direta, esse x vale 5. Então, olha o que você achou. De um lado é L, do outro é x. Você não quer todo ele? O A? O A todo, né? Então, quem é o Azinho pra gente? O Azinho é o L mais o x, ou seja, ele é 5 raiz de 3 mais 5. Aí, se você põe em evidência, dá a nossa resposta, né? Raiz de 3 mais 1. Então, são duas formas aí de você resolver. Seja pela lei do seno, seja pela separação da figurinha, tá? Mas não tinha como botar no triângulo egípcio. O triângulo egípcio é só quando ele toca 60. 30 e 60, exatamente. Então, quando a gente dividiu, ele apareceu. Triângulo 30 e 60. Pode ter essa manipulação na hora da... Ué, pode, a gente acabou fazendo. Esse ângulo de 60 graus ajudou nisso, né? Ele estava aqui para ajudar a gente nessa parte da conta. Então, é uma outra forma, e aí vejam a que vocês acham mais legal. Eu acho essa mais trabalhosa na conta. Essa mais trabalhosa na teoria. Porque você precisa de mais teoria para resolver. Mas, como é uma questão de tempo, talvez essa valha mais, né? Tempo é importante lá na prova. Legal? Então, um pouquinho de geometria plana aí para nós, né? Já vimos duas de espacial, uma de plana. Show, show de bola. O que é que eu posso apagar aí, velho? Lá no comecinho? Lá no final? Deixa eu apagar esse pedaço. E vamos lá para a nossa questão 4. E aí eu dou um tempinho aí para vocês. Bem, a questão 4 tem um paralelogramo, né? E ele quer descobrir qual é a diagonal do paralelogramo. Uai, bicho. Vejamos aqui. Ele pegou, fez um camarada aqui, subiu para ali. E aí veio aqui, grandão e caiu. Essa é a ideia. O lado aqui de cima vale 25, esse inclinado vale 10. Quando você vem num pontilhadinho, você encontra um tamanho sendo 8. E ele quer saber qual é esse xzinho aqui, que forma um 90 graus. Semelhança de triângulo? Semelhança de triângulo, é isso aí.
Esse não é um item tão fácil de ver a semelhança não, negão. Tá treinado, hein, velho? Ele faz muitos exercícios, professor. Aqui. Não, igual você meu cara. Não tá tão fácil ver mesmo, não. Olha só. Isso aí já O... isso aí é pra nós também, professor. Hã? Essa questão é não montar a prova. Assim. Ah, sim. Mas o grande detalhe aqui desse exercício que torna ele difícil tá aqui, tá bom? A inclinação que o cara pegou não veio pro vértice, ele subiu um pouquinho. É isso que faz o exercício parecer ser um pouco mais difícil. Mas, por outro lado, tem algumas coisas que ajudam. Primeiro, antes de fazer qualquer conta, o que é um paralelogramo? Lá na essência, lá na definição dele. Velho. Então, uma figura de 4 lados, é verdade. E qual característica que a gente tem num paralelogramo? Tem paralelismo e tem mais do que isso. Além de ter o paralelismo, mas o paralelismo é importante, porque eu vou usar ele daqui a pouco. Né? O paralelismo está dizendo que esse lado é paralelo a esse. É verdade. E aí você ganha, por definição, dois lados iguais, tá bom? Então quer dizer que o 25 lá de cima, ele também é esse tamanhão todo aqui, se você quiser, tá? Ele é 25, não mudou nada. E o mesmo vale aqui para os inclinados, ó. Esse e esse são iguais. Então, por exemplo, esse 10 que está lá na esquerda, ele poderia vir para cá também, valendo 10. Então tem lados iguais, essa é a primeira história. E o segundo ponto é que por causa dessas retas paralelas, você tem ângulos iguais também. O ângulo lá de cima, ele vai ser a mesma coisa que o lá de baixo, pela parte do paralelismo. E o mesmo vale aqui nessa direção, tá? O ângulo aqui de baixo é a mesma coisa do lado de cima. Não necessariamente eles são iguais, beleza? Eu só sei que os opostos são iguais. Massa. E se eu somar esses dois, tem que dar quanto? 180. Então era o outro resultado, né? Os opostos são iguais e a soma deles dá 180. Então por isso daí, quer dizer que esse ângulo aqui em cima é a mesma coisa que esse ângulo aqui de baixo. E é isso que vai resolver nosso exercício. Porque olha o que apareceu aqui, ó. Apareceu um triângulozinho aqui que eu estou separando de azul, que tem um ângulo de 90 e um ângulo vermelho. E do lado de cá apareceu outro triângulozinho, que tem um ângulo de 90 e um ângulo vermelho. Então, como você tem dois triângulos com ângulos iguais, então eles são semelhantes. Beleza? Então a gente vai separar essa galera aí e o resto é facinho. Tenho aqui um triângulo de cateto 8 e hipotenusa 10, com um ângulo vermelho aqui embaixo. E tenho lá do outro lado, inclinadinho, vamos botar ele em pé aqui, ó. Em pé ele vai ficar assim, né? Que tem aqui o ângulo de 90, o vermelho está aqui, um lado vale x e a hipotenusa vale 25. Então agora o que a semelhança fala? Basta você pegar o oposto a cada ângulo. Então em cima o oposto ao vermelho é 8, embaixo é o x, assim como o oposto ao 90 graus é o 10 em um deles e 25 no outro. Então fechou. Então pela nossa semelhança, o 10 está para o 25, assim como o 8 está para o x. Aí já era. Quanto dá aquilo ali? 10, 250, 200, né? Então 10x tem que ser igual a 200. Então como conclusão, o x que a gente está procurando, ele tem que ser igual a 20. Então gabarito aí para nós, de novo, para variar um pouquinho, letra B. Então nessa prova todas as questões de geometria com letra B, hein? Ah. Tudo B, né? Isso aí, bicho. Tá lá. Uma questão bem maneira, essa é bem difícil também, não é tão fácil fazer na hora da prova, não. Nada, velho. Você prova do mesmo naipe lá das provas da ESA. Ah, esse aqui é topógrafo. Só pra isso, não. Quer ser combatente não, Zé? Tá doido, né? Só quero
pagar isso pros outros. Não entendi. Nada de O vídeo vai. Ah, o tesoureiro do quarto. Tá certo, ué. A mente que pensa é com a casca que ele paga. Cara, o meu ex-sogro era da banda, então, maluco, era tranquilidade, velho. Outra coisa eu falo, banda. Ficava lá na banda, tranquilo. Maestro da banda, velho. Pra que melhor, né, pessoal? Pra quê, velho? Só na maciota. Acabou, né? Então, prova de 2001 resolvemos todas. Olha aí, bicho. Tamo bem, hein? Prova de onde? 2021. Resolvemos todas as questões de geometria, velho. Oi? Uhum. Daria também. Só que aí você não precisa desse lado para fazer a semelhança, né? Você só faria um Pitágoras a mais. Então você acharia que isso aqui é 6 no Pitágoras, né? Só que ele não precisa. Você teria que comparar ele com o ladinho aqui de baixo, né? Mas daria pra fazer assim e comparar com aquele lá, né? Do 8 e do X? Poderia. Dá também, né? Dá também. Tá bom? Mas sim, é verdade esse bilhete. Pô, ele facilitou ali porque não faz ângulo, né? O do meio, né? É, exatamente. Aqui é uma indicação de que eu não tenho que fazer muito detalhe, porque está no meio, se fosse aqui embaixo seria outra pegada, né? Mas tem esse outro lado mesmo. Por sinal, se eu puxo para o vértice, como é que a gente resolveria, hein? Uma pergunta rápida, uma modificação desse exercício. Se você pega lá né, tá o paralelogramo, o mesmo que ele desenhou ali, só que aí eu quero agora a diagonal. E aí? Como é que vocês fariam? Na mesma pegada, tá? Digamos que aqui, por algum motivo, formasse um ângulo de 90 graus aí, igual ele falou. Mas você não vai fazer um triângulo. Aí a gente acha o... Como é? Fazer um triângulo equilátero? Não monta, não. Não tem como ser equilátero, porque aqui é 10 e aqui embaixo a gente viu que é 25, né? Então, já deixa de ser equilátero. Pitágoras, professor. É. Mas como? A gente achou 10 ali do outro lado. Fazendo a transposição, né? Então, esse cidadão aqui seria 10 na transposição do ângulo. O 25 a gente já sabia que estava lá em cima. Então, se ele vem para o vértice, é um Pitágoras direto, né? Pitágoras imediato, verdade. E se aqui não fosse um ângulo de 90 graus, fazendo uma outra modificação? E aí? Como Mas é, a gente dá pra fazer pro... como é que eu acharia esse mesmo xizinho aí? O exercício já te deu uma ideia ali, né? Eu sei que aqui, quando você fecha, ele vale 8, né? Já tem os dados, isso aqui vale 10. Então, nessa mesma ideia, como é que eu acharia o xizinho? Então, ó, fechou 90 graus para o outro lado, beleza? Aí sim, nesse triângulo aqui da esquerda, eu faço um Pitágoras. Então, se eu tenho cateto 8 e hipotenusa 10, o outro cateto valeria 6. Né? Uma continha rápida ele mostra. Aí eu sei tudão aqui, né? Que esse cara aqui vale 25. Então, se ele é 25 e só esse pedacinho vale 6, está sobrando para cá 19. Então, para descobrir o x, é novo Pitágoras, né? Cateto 19, cateto 8, hipotenusa x. Legal? Isso. Então, aqui ficaria numa conta final, 8 ao quadrado mais 19 ao quadrado, aí se vocês quiserem montar. Então, só variações do exercício. Tá? Fica aí várias formas de você cobrar a mesma figurinha. Véio. Legal, moçada. É isso aí. Véio. Então, vamos para a próxima. Nosso exercício 5, lá da prova de 2020, acho que essa a gente já fez em algumas aulas atrás aí. Então ele colocou ali pra gente. Você tem um recipiente cúbico vazio que foram colocadas 1000 esferas, sem que elas ultrapassassem as bordas do recipiente. Em seguida, verificou-se que o volume do cubo não ocupado pelas esferas era de 4 decímetros cúbicos. Se internamente as arestas dos recipientes, a aresta do recipiente mede 20 centímetros, qual é o volume de cada esfera?
tem um detalhe aí que torna essa questão um pouco mais complicada, vocês viram, né? Olha o que ele coloca. O volume não ocupado é de 4 dm, enquanto a aresta do recipiente é de 20 cm. Tem unidade de medida diferente, tá bom? Mas a ideia central é, você tinha um cubinho aqui, então vamos botar o nosso cubinho, e dentro desse cubo você jogou um montão de esferas. Então aqui tem uma cacetada de bolinhas, né? 1000 bolinhas para ser mais preciso. E aí quando você colocou essas 1000 bolinhas aqui dentro, é 20, né? O lado do cubo? Sim. É isso. Num cubinho de lado 20 centímetros, e aí eu tenho 3 lados iguais. Então o que você sabe nesse cubinho? Tem aqui um monte de bolinha, que acabou aparecendo, e tem também um pedaço não ocupado, né? Que as bolinhas não fecham completamente. Então, sem fazer muito exercício, sem olhar os valores, eu sei que o volume do cubo vai ser igual a 1000 vezes o volume da esfera. Tranquilão? Porque você jogou as esferas aí dentro, então você tem esse tantão de esferinhas aí, mais o volume não ocupado. Você teve que separar nesses dois pedaços. Isso aqui é tranquilo para todos vocês aí? É o volume ocupado pelas esferas e o volume não ocupado pelas esferas. Então, se você pega todas as bolinhas e o que não tem bolinha, dá o cubo todo. Separou nessas duas partes. E aí vem as fórmulas, né? Fórmula do volume do cubo. Vamos botar aqui. Volume de um cubinho qualquer, lado ao cubo. Verdade. Então, essa fórmula eu vou usar. Como o ladinho vale 20, então porreta, né? Quer dizer que a fórmula vai ter que me entregar 20 ao cubo. Legal. E no caso da esfera, qual era o volume da esfera? Então, lá, essa é aquela aula que a gente pulou, né? Foi, o volume da esfera cai bem pouquinho e tal, mas a fórmula seria essa daqui, 4/3 de π r ao cubo, beleza? Então, se vocês precisarem calcular o volume da esfera, só é preciso saber o valor do raio. Então, o raio do cubo é o suficiente para você resolver as suas continhas. Então, tá lá. Então, nesse caso, eu não sei o raio do meu cubinho, né? Ele não falou para nós. Então, aqui apareceria 1000 vezes o volume da esfera. Vamos deixar quieto aqui. E aí vem o tal volume não ocupado que ele me disse, que é um volume de 4 dm cúbico. Legal. Então, na conversão, como é que eu transformo 4 dm em 4 cm, que é o que ele está querendo no exercício, né? Aqui está em centímetro, enquanto o volume está em decímetro cúbico. Aí não vai ficar legal. Vocês lembram a transformação? Vamos botar aqui uma colinha aqui embaixo, que ela vai ser para a gente o que tem que resolver. 1 dm, decímetro, equivale a 10 centímetros. Certinho? Então, essa é a grande jogada. 1 dm vale 10 cm. Qual é a medida do volume? Ela é uma medida ao cubo. Então, vamos lá. Então, 1 dm ao cubo vai valer para a gente, numa transformação direta, 10 ao cubo, tranquilo? Você levou a 3, né? Então, 10 ao cubo, opa, aqui eu inverti as cores, vai ser 10 ao cubo centímetros cúbicos. Então, massa, agora eu sei resolver. Porque se o volume era de 4 dm, eu vou ter que multiplicar por 10 ao cubo. Então, vai aparecer aqui pra gente 4, 10 ao cubo, centímetros quadrados. Legal? Agora ficou mais fácil, ó. 20 ao cubo é 20 vezes 20 vezes 20. Então, dá 8 com 3 zeros. 8.000. Do outro lado, 1000 vezes o volume da esfera. E 10 ao cubo é 1000, né? Então, 1000 vezes 4 me dá 4.000. Letra para um lado e número para o outro. Então, 8.000 menos o 4.000 tem que ser 1000 esferas.
1000 esferinhas. Legal. Então, 4.000 valem as 1000 esferinhas. Só com esses números enormes aí. Mas quem está multiplicando passa dividindo. Então, quando você passar o 1000 para cá, 4.000 dividido por 1000 dá 4. Então, o volume da esfera ela tem que ser de 4 centímetros cúbicos. O que ele pede ali para nós? Exatamente isso, né? Qual o volume de cada esfera? Então, aqui, como resultado, o volume tem que valer 4. Legal? Então, 4 centímetros cúbicos, vamos ter como gabarito letra A. Tá feito aí. Então, de novo, tá? Qual era a ideia central aqui? Porque esse começo é a parte mais complicada, né? Você pegou um cubinho, nesse cubinho você botou um monte de esfera, 1000 para ser mais preciso. Então, encheu aqui de bolinha, botou um montão de bolinha jogada aqui dentro. Só que elas não ocuparam o espaço inteiro, então ficou aquela galera ocupada pela esfera e a não ocupada pela esfera. Então, a gente dividiu em duas partes. O meu cubo tem 1000 bolinhas, mais o que não foi ocupado por essas bolinhas. Legal? Aí vieram as duas fórmulas. A do cubo eu usei, porque ele falou que o lado vale 20. A da esfera não precisou, porque a da esfera eu só usaria se eu soubesse o raio. Como eu não sei, ficou. Mas se ele pedisse o raio, a gente calcularia, tá? Seria possível calcular. Então, legal, eu só fiz a troca. E depois nós lembramos, nessa conversão de medida, para não errar, dm para centímetro. Então, se um dm são 10 cm, como eu estou ao cubo, já que é volume, eu levei todo mundo ao cubo. Então, um dm cúbico virou 10 ao cubo centímetros cúbicos. Daí para frente, essa contaiada toda aí que vocês viram. Né? Uma questão bem difícil, tá, galera? Uma questão difícil. Para a hora da prova não é algo que você faz rapidão, não. Esse 4dm se transformou em centímetros, né? Foi. Por isso que apareceu aqui esse 10 ao cubo da transformação. Cada transformação teria que vir acompanhado desse 1000 aí. Massa. Então fechou, tá, galera? Ó, o que eu estava devendo para vocês a parte da esfera é só uma fórmula mesmo em que você tem um raio embutido ali. 4/3 do π, toda bolinha tem que aparecer π, multiplicado pelo r ao cubo. Boa. Questão 6, mais um para a gente decorar, né? Você tem um tetraedro regular. O que você pode dizer sobre a área total e a área da base? Então a minha pergunta para vocês é isso. O que é um tetraedro regular? Porque a gente não vai fazer nenhuma conta nesse exercício. Eu só preciso saber o que é um tetraedro regular. É de 4, É 4. Massa. Então, ó, o primeiro detalhe é entender essa palavrinha, né? Então, esse tetra é o prefixo para o 4 e o edro. O edro está relacionado às faces. Então, eu quero uma figura de 4 faces. Qual é a figura de 4 faces que a gente consegue montar? É essa daqui, né? Então, é um triângulo que sobe e completa para a gente ali o tetraedro. Beleza? Então, 4 faces. São os 4 triângulos que estão formando a figurinha. Então, quem é a base desse treco aí, dessa pirâmide que você montou? Vamos separar aqui. Quem é a base? Então, a base está aqui, né? Esse triângulozinho da parte de baixo. E aí, o que ele falou para nós? Além de ser um tetraedro, esse cara é regular. Então, o sentido de regular é ter lados iguais, né? Então, aqui eu tenho... E ângulos também, é verdade. Então, aqui eu tenho um montão de lados iguais. Em especial, que triângulo é esse? Equilátero. Então, show de bola. A sua base é um triângulo equilátero. E o que é a nossa lateral? Nesse exercício. A lateral é um triângulo também, né? Não deixou de ser. A base aqui embaixo é o suporte e a lateral é o que sobrou. Então, a lateral desse exercício também é um triângulo equilátero. Igualzinho. Qual é a diferença? É que a base só tem uma e a lateral são 3. Né? Então, a lateral aqui é formada para a gente por 3 faces.
Então, sem fazer conta nenhuma, tá? Como é que eu teria a área total dessa figura? A área total seria a base e a lateral, né? Mas é tudo igual. Então, o que que fica na área total pra gente? 4 vezes a área do triângulo em específico, que é a nossa base, né? 4 triângulos. O que que seria a área lateral, por exemplo? Sem fazer conta. Bem, se a lateral são 3 faces, então a área lateral para a gente seria 3 vezes a área do triângulo. E quem é a área da base? Bem, como a base só tem uma, então ótimo, seria a área do triângulo. Tranquilo para essa pequena montagem aí, né? O total são 4 triângulos, a lateral são 3 triângulos e a base é só 1. Agora me falem aí qual é a resposta. Olha lá a relação que ele quer que vocês montem. Uma relação entre área total e área da base. Qual dessas aí vale? Ó, a área total, na letra A dele, está dizendo que são 3 bases. Verdadeiro ou falso? Falso, porque a gente viu que são 4. Depois, a área total é a área da base mais raiz de 3. Não, viajou, né? Não está somando um raiz aí em lugar nenhum. Esquece. Na próxima, a área da base é a total dividido por 4. Bateu, né? Bateu. Então, ótimo. A partir dessa formulazinha aqui, o gabarito da questão é a letra C. Então, a única coisa que a gente precisava entender é isso. O que é o tetraedro? Então, quebramos o nome, 4 faces, figurinhas de 4 faces pra gente. Edro significa face, professor? Face, sempre. Né? Então, o que é um octaedro? 8 faces. Uma figura qualquer que você consiga montar aí que tem 8 faces. Icosa. Ico não tem, icosa tem. 20. Isso. Então, icosaedro normalmente vem, né? Aí, beleza. Uma figurinha que tem 20 lados. Tá bom? E dodeca? 12. Dá para quebrar em 2 pedaços. O deca é fácil lembrar, né? E aí você complementa com do. Então, seriam 10 mais 2. 12 faces. Dodecaedro. Né? E assim você monta vários. Então, se eu ponho um pentadecaedro, são quantas fases? Pentadeca, né? Então, esse pedacinho eu sei quanto é, né? Que são 10. E esse pedacinho são 5. Então, pentadeca é que vem com 15 faces, né? E aí você vai montando a partir dessas estruturas todas. Boa, então tá aí a nossa questão 6, bem legal, né? Questão teórica, não tem que fazer conta. Eu gosto de questão assim, véio. Que é rápido, velho. Não gosto de fazer conta. Massa. Valeu, mestre. A questão 7, uma bem facinha aí pra gente, né? Já que a gente ralou tanto hoje, véio. Imagine que você tem um ponto A, que é menos 4, menos 2, um B com 1 e 3, e você tem um M sendo um ponto médio desses dois camaradas aí, velho. Então, quanto que vale A mais B na questão? Já foi, já? Então, esse M valendo para nós ponto médio. Qual era a formulazinha do ponto médio lá para a gente lembrar, né? O ponto médio entre os A's e B's, basta pegar o A, somar com o B e dividir por 2, né? A ideia central era essa. Só que como você tem valores de x e y, você faz uma separação, né? Então, se eu quero o valor x do ponto médio, eu vou somar os valores de x. Então, aqui para a gente seria menos 4 mais 1 dividido por 2, olhando só o x. Ou seja, menos 3 sobre... Nem precisa, porque é só soma mesmo. Matriz é em outros cálculos, né? E o ponto y do médio, você faz a mesma pegada. Menos 2 mais 3 dividido por 2. Ou seja, vai dar, 1 sobre 2. Beleza? E aí ele só deu uns nomes para ele, né?
Na coordenada x foi o que ele chamou de A, então esse aqui é o Azinho. E a coordenada y é o que ele chamou de B. Então esse para nós é o Bzinho. Aí ele pede para você somar os dois. Então vamos lá, né? Se eu for somar essa galera, como o denominador é o mesmo, então menos 3 mais 1 é menos 2. Dividido por 2 dá menos 1. Então, daí que veio o gabarito que ele está procurando. Então, menos 3 mais 1 sobre 2 dá menos 1. O gabarito deu a letra... Deixa eu ver o que é agora, mané. Letra B. Tava demorando já, né? Letra B. Prova de 2020 está mais fácil, né? As 3 questões que nós fizemos foram mais tranquilas do que as outras da prova de 2021, velho. Massa, velho. Façam a 9 aí, deixa eu dar um tempinho para vocês. São 15, então aqueles 5 minutinhos de leve. A 8 é bem fácil, então foquem na 9. Da letra C, professor? Da 9? Deixa eu ver, da letra... Deixa eu pegar o gabarito aqui. C. Esse M o senhor chama de por que de M? O que é de M? Ah, é porque ele fala de ponto médio, né? Thiago, Manda. dá pra também fazer tipo a soma do ângulo interno é igual a soma dos ângulos externos? Não, vale não. Os externos são maiores. É o contrário, né? O externo é a soma dos internos. Já fizeram tudo aí, bicho? Professor, uma dúvida. Professor, nessa 8, eu peguei o X, o Y, eu isolei ele, aí deu o X, cadê? Eu isolei o Y, né? Uhum. Aí ficou aqui Y igual a 2 sobre 3, menos 4. O coeficiente angular não vai ser o que está com o X? Mais 4, né? Mais 4. Não, o angular é. O angular é quem está com x. E o 4 vai ser o quê? O linear. Ah, que é o que ele... Ah, entendi. Sacou? Angular, quem multiplica o x, o linear é o outro. Oi? O linear é o quê? É quem toca no eixo y. O y sempre. O y é quem fica isolado. O X, que fica com o X, que seria esse. Entendi. Da 8 é a letra D. Então, tu isolou Y, né? Eu também fiz, só que eu achei que o que ele queria era o X. O coeficiente angular é o X, eu achei. Prontinho, vamos lá? E aí, acharam a 9? Ah, entendi. Ele só escreve com os nomes estranhos aí, com complemento, suplemento e tal, mas, enfim, não é nada muito assustador não. Ó, vou fazer a 8 que é rapidinha. A Yasmin havia pedido aqui só para explicar a 7 de novo, mas ela acabou entendendo, então já dá pra gente fazer a 8, que é um pouco mais rápida. Ele me dá uma reta
Então a reta está lá, 2x mais 3y menos 12 igual a 0, né? Essa reta tem um formato. A gente já viu que para ser reta, só tem que ter um x e um y, né? Sempre que a sua equação tiver um x e um y, você tem uma reta. Quando ela está igual a 0, a gente fala que ela está na forma completa. A forma completa não é uma boa forma, ela nunca te ajuda. Então a jogada é sempre você passá-la para a forma reduzida, que vem quando não é igual a 0, mas quando o y está sozinho. Então vou pegar, deixar o y aqui junto com o 3. Lá do outro lado, o 2 que é positivo, eu vou mandar negativo. Então vai ter um menos 2x. E o 12 que é negativo, eu passo positivo. Beleza? Agora, o 3 que está multiplicando, eu jogo para o outro lado dividindo. Então vai ficar 2 dividido por 3 e 12 dividido por 3. Conclusão, isso é 2/3 de x negativo mais 4. Legal. Então, nesse formato, é o formato reduzido. E esse aqui é muito bom. Quem é o coeficiente angular? Porque ele deixa descarado. Quem é o m, que a gente costuma chamar, né? Então, o m é sempre o valorzinho que multiplica o x, que é o angular. Nesse caso, ele vale 2/3. E o n é o valor que está sozinho, que para a gente é o 4. Então, o primeiro deles, coeficiente angular, e o segundo é o coeficiente linear. Então, a questão estava pedindo isso. Quem é o coeficiente linear? Então, a resposta, ele vale 4. Mas já que a gente está na revisão, vamos lembrar um pouco mais, né? O que significa ter um coeficiente angular negativo? Como interpretação da reta. Porque aqui você tem isso. Então, o fato de você ter um angular negativo quer dizer que eu tenho uma reta decrescente. E o linear, sendo 4, é o valor associado ao eixo y. Então, essa reta ela deveria ser alguma coisa assim. Está aqui o 4 no eixo y, e a partir desse 4 ela cai. Fechou? Então, isso daí está acontecendo. A perguntinha é quem é aqui esse valorzinho? Ó? Né, que a gente chama de raiz da função. Qual é essa raiz? Como é que a gente faz para descobrir esse cidadão? Lembram da conta? Menos b sobre a. Menos b sobre a acaba sendo uma outra estrutura. Ah, menos b sobre a é quando você vê como ax mais b. É isso? Fato, isso é verdade. Então, como regra, esse número tem essa fórmula, mas se você não lembrar, que é um pouco mais tranquilo, basta pegar lá na formulazinha e fazer o y ser 0. Não? Então, para descobrir a raiz, é sempre pegar o y e igualar a 0. Então, aqui, por exemplo, ó, se você zerou o y, sobrou aquela equação, beleza? 2x menos 12. Então, resolver 2x menos 12 igual a 0 é bem fácil. Quer dizer que o x vale 6. Então, é isso, tá? A raiz da função, ou seja, o valor que toca lá embaixo, seria o 6. Que é o equivalente ao que você falou. Porque ó, menos b sobre a me entrega menos 4 sobre menos 2/3. Só que essa é uma conta um pouco mais difícil, né? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e aí fechou. 4 vezes 3 é 12, dividido por 2 dá o 6. Então é mais fácil fazer o y ser 0 para não errar nas frações. Beleza? Dividindo os dois, né, professor? É isso aí. Então, legal, a parte de reta é essa aí. Se eu quisesse uma reta perpendicular a essa, quem teria que ser o coeficiente angular? Uma reta, qualquer uma. Digamos que a reta passasse aqui assim, essa azulzinha, formando 90 graus. Qual seria o coeficiente angular dessa reta S? 3/2. Qual era o segredo das retas perpendiculares? Lembra que a gente viu uma frasezinha que era rapidinho? Para achar a perpendicular, você faz inverso e oposto. Então, qual é o inverso de 2/3? Trocou. 3/2. E o oposto é que se era negativo, fica positivo. Beleza? Então, aqui na perpendicular, eu posso não saber muita coisa, mas eu sei que o coeficiente angular vai ser o inverso oposto. Ele vai ser 3/2. A condição de perpendicularidade. Gravem essa, viu? Porque é muito comum nas provas da SPSEX, essa perpendicularidade, ou da ESA, desculpa, a perpendicularidade.
Na SPSEX também é verdade. Mas a gente deixa para outro capítulo, né? Boa, então a 8 era uma questão bem mais tranquila, né? Achar coeficiente angular e coeficiente linear. Era só transformar ali na forma reduzida. A 9, aí a 9 já está brincando com os nossos ângulos. Então a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho. Ele fez um desenho lá que tinha 2 ângulos do lado de fora e um do lado de dentro. Então aqui a gente tem um W, um Z e um X. E a relação dessa galera é, se você somar o Z com o W, os dois de fora, dá 220. E por outro lado, o Z menos o 20 tem que ser igual ao W. A partir disso daí, o que você pode dizer sobre o X? Então era uma questão, se tudo deu certo aí com vocês, que eu tenho um sisteminha. Beleza? Um sistema entre aqui o Z e o W. E esse, felizmente, é um sistema bem fácil de resolver, porque ele já me entregou o W sozinho. Já está no que a gente chama na forma isolada, né? O W já ficou isolado. Então, quando você tem um número isolado, é só fazer uma substituição. Se antes eu tinha Z mais W igual a 220, agora, no lugar do W, eu coloco o igual a ele. Então, aqui eu vou ganhar Z menos 20 igual ao resto da conta. E aí é só alegria, né? 2Z tem que ser 240, em especial o Z vale 120. Fechou. Uma vez que eu tenho Z, eu descubro o W, porque a gente sabe que o W aqui na troca, ele é Z menos o 20. Então, como eu achei esse valorzinho, 120 menos o 20, quer dizer que o W vale 100. Então, até aí, tranquilo? Na resolução do sistema? Então, agora eu vou trocar, ó. No lugar do W, eu botei 100. E no lugar do Z, eu coloquei 120. Precisa achar o X lá em cima. Aí você vai complementando os ângulos que estão faltando para achar o 40. Então, aqui, se eu tenho 120 na parte de fora, eu sei que na parte de dentro tem que dar 60, porque tudo é 180. Se eu tenho do outro lado 100 na parte de fora, sobrou 80 na parte de dentro. Então o xzinho lá em cima é quem completa os 180 graus, né? Então 60 com 80 dá 140. Logo lá em cima quem está faltando para nós, que é o x, ele vale 40 graus. Legal. Só que o cara da banca ainda não falou 40, né? Ele botou outro complemento aí. Ele falou, ó, é o complemento ou suplemento de alguém, velho. Então, lembrando os dois. O complementar é com qual ângulo? 90. Complementar com 90. Isso aí, moçada. E o suplementar é com 180. Então, em regra, qual é o suplementar do 40 graus? 140. E o complementar é 90. Ou, desculpa, 50, né? Porque juntos vão dar 90. Então, o gabarito para nós aí é a letra, deixa eu ver, C. O suplementar vale 150 graus. O 140, 140 graus, isso aí. Fechou. Boa, hein? Questãozinha bem maneira, hein? Um sisteminha ali com um pedacinho do Steve, mas a nossa parte aqui de geometria com complemento e suplemento no pedaço angular. Massa. Então, para finalzinho, na parte final da nossa lista, os 4 últimos exercícios. Ah, tem um pouco mais, né? Tem 7, 8 ainda, ixi, nem termino tudo. Eu quero pular essa parte da geometria plana, que a gente já fez bastante, e ir com vocês lá para a questão 16. Oi? Faço. Eu vou fazer a 16 e volto para a gente fazer a 11. Porque essa de manipulação aqui é bem importante para vocês, ó. Eu tenho, acho que a gente, não fez, né? Isso aqui está com Steve. 1 sobre tangente de x, tudo isso dividido por 1 mais a tangente de x, somados
a cossecante. Se alguém for fazer a prova da EA, esse exercício aqui cai em todas as provas. Né? Todas as provas. Pegar no histórico aí, a gente sempre vai ver que tem uma questão de trigonometria envolvendo essa parada aí. É uma coisa impressionante. Vocês sabem resolver esse treco? Não? Então vamos lembrar algumas coisas aqui, ó, das relações trigonométricas, tá bom? Elas são aquilo que a gente vai precisar para esse exercício. Quais são as que a gente conhece, as básicas, lá do triângulo retângulo mesmo? Então você tem lá o seno, né, que é cateto oposto por hipotenusa. Tem o cosseno, que é cateto adjacente por hipotenusa. E tem a tangente, que é oposto por adjacente. Só que a partir dessas três eu posso fazer uma inversão. Então, se essa primeira aqui, como a gente falou, é cateto oposto por hipotenusa, eu posso trocar. Se eu trocar essa ordem, ou seja, fazer hipotenusa por cateto oposto, eu vou criar uma pessoa nova. E essa pessoa a gente chama de cossecante. Ali, ó. Cossecante, que apareceu ali em cima. Se você troca o cosseno, que é cateto adjacente por hipotenusa, então troquei, são inversos, só troca de lugar. Você vai achar a secante, beleza? E se a tangente era cateto oposto por cateto adjacente, troquei de posição, vou achar a cotangente, então que é o adjacente pelo oposto. Então são as relações contrárias, beleza? Seno vira cossecante, cosseno vira secante, tangente vira cotangente. Então aqui a gente costuma ver muita coisa assim, ó. A secante de x é 1 sobre o cosseno de x, que eu inverti de lugar. A cossecante de x é 1 sobre o seno de x. Enquanto a cotangente de x é 1 sobre a tangente. E em especial você tem uma fórmula que é o que a gente vai usar nesse exercício, que é a própria tangente sendo escrita por seno sobre cosseno. É a mesma coisa. Beleza? Então essas aqui são as relações trigonométricas que a gente precisa para questões que não tem triângulo. Aí eles estão preocupados só com as fórmulas, não com o triângulo em si. Então, feito isso, olha lá o que o exercício tem no fundo. Ó, é uma questão de troca de valores. Olha o que está aparecendo ali para nós. O A é 1 mais 1 sobre tangente, divididos por 1 mais tangente. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? No lugar da tangente, ela está embaixo, confere? Então, você trocou ela de posição. Estava em cima e foi para baixo. Se eu estou trocando, então, se antes era seno sobre cosseno, eu vou inverter. Então, vai virar cosseno sobre seno. Então, ó, o primeiro passo, isso aqui é mais cosseno de x sobre seno de x. Beleza, galera? Só troquei, ó. A tangente foi trocada. Então, se a tangente é seno por cosseno, troca. Vira cosseno sobre seno. Lá embaixo, eu estou com tangente normal. Então, no lugar da tangente, esse pedacinho azul aqui, vai ser seno sobre cosseno. Só a troca de valor. Do outro lado, aí você vem com outro cara aqui um pouco mais xarope. Estou com cossecante dividido por secante. Então, quem são esses dois? A cossecante, lá no finalzinho do quadro, inverte o seno. E a secante, que está um pouco mais para cá, inverte o cosseno. Né? Então, esses dois, ó, no lugar aqui da cossecante, inverti o seno, 1 sobre seno de x. E no lugar da secante, essa parte, 1 sobre o cosseno de x. Pronto. Então, fiquei com essa estrutura feia aí, que só tem senos e cossenos. Agora vamos lá, cancelar o que der para cancelar, né?
Infelizmente não vai dar muita coisa não, mas fazer o quê, né? O que rola? Aqui eu vou completar com 1, fazer MMC, tá bom? MMC de 1 e cosseno é o próprio cosseno. Aqui em cima do mesmo jeito, vou completar com 1, MMC de 1 e seno. Então vai ficar seno de x mais cosseno de x dividido pelo seno. E lá embaixo, cosseno de x mais seno de x dividido pelo cosseno. Credo, hein, Marcelo? Ave Maria, velho. E essa outra aqui é uma divisão de frações. Então, para dividir fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Agora deu bom, ó. Porque o que apareceu aqui para nós? Seno. Cancela aqui em cima e embaixo, que é a mesma soma, né? E aí sobrou de novo, ó, 1 sobre seno, 1 sobre cosseno, que era a mesma coisa que estava aqui. Mesmo detalhe. Então vai ficar de novo 1 sobre seno de x, cosseno de x sobre 1, mais 1 sobre seno de x, cosseno de x sobre 1. Agora, quanto que dá essa multiplicação aqui que a gente viu, né? Cosseno vezes 1 é cosseno. E 1 vezes seno é seno. Então ficou cosseno sobre seno. Beleza? Então ficou cosseno sobre seno mais cosseno sobre seno. E o que é o cosseno dividido pelo seno, velho? Quase. É a cotangente porque está trocado. Então isso daqui no fundo da nossa conta é cotangente mais cotangente. Então, o resultado final, se eu estou somando duas cotangentes, né, você vai ter como resposta do seu exercício duas cotangentes de x. Então, gabarito pra gente, letra D. Sinistro, né, meu? Essa parte trigonométrica, quando vem nesse mundo, que é o que a gente chama de identidade, é essa contaiada toda mesmo, velho. Professor, mas é tranquilo isso daí? Se você tiver na cabeça as relações, sim. Agora, se você não lembrar as relações, vai dar ruim. Tipo, É decoreba. Mas cosseno eu já matava um lá já, ó. 1 e 1. Já dá pra saber pela relação métrica, né, professor? Não é seno ao quadrado. É porque não tem o quadrado, né? Por isso que aqui precisou cancelar. Se tivesse o quadrado, realmente matava mais fácil, velho. Não foi o caso. Então, o Steve deve trabalhar isso aí um pouquinho com vocês. A gente só deu uma adiantada, né? Porque pegou tudo da prova. Mas vocês vão ver um pouco mais desse pedaço trigonométrico com eles. Qual era a questão? Era 11? 11. Vamos botar lá. Questão 11. 11. Então, nós temos um triângulo colado no outro. Então, tem aqui um triângulozinho. Fechou para cá, tá lá e cruzou. É isso daí, né? Então, um ladinho vale 0,8, o outro vale 2. Aí eu tenho um 2 lá em cima também, dois ângulos de 90. Ele quer saber quanto vale a medida A até o E. Então, o A está aqui embaixo, o E está lá em cima. Ele quer descobrir isso aqui tudo, né? Então, andar do A até o E. Chamar de x. Quanto vale esse xzinho aí? Então, bem parecido com o que a gente já fez hoje, né? O triângulo de cima com o triângulo de baixo tem uma relação entre eles. Né? Que eu tenho esse ângulo aqui que está refletindo, tanto em cima quanto embaixo. Então, ele é OPV. Então, esse cara e esse daqui conversam. Então, feito isso, o que eu tenho? O triângulo de cima tem o 90 graus e esse ângulo escuro. O triângulo de baixo tem 90 graus e um escuro. Então, vale semelhança, né? Então, se eu for fazer a semelhança, só vai ter um detalhezinho aqui que a gente já vai ver. Ó. Oposto ao preto é 0,8, oposto ao preto dá 2. Então, o 2 está para o 0,8. Oposto a 90 graus dá 2 e oposto a 90 graus tem que pegar só um pedacinho. Tranquilo? Esse x é tudão, ó, indo do A até o E. Eu não quero essa parte.
eu quero dar metade aqui desse pedaço para cá. Então, vou chamar isso de x só. Boa. Então, agora eu vou do x para o 2. Pronto. Então, ó, oposto ao preto, oposto ao 90. Oposto ao preto, oposto a 90. Legal. Multiplicando essa galera cruzado aí, 0,8 tem que ser... Opa, x tem que ser igual a 4. Então, x é 4 divididos por 0,8, o que dá 5, né? Tem unidade de medida, velho? Acho que não, né? Dá, como é que ficaria? Ficaria, se você transforma em número, você vai andar a vírgula para frente, né? Então, se eu ando com a vírgula para frente embaixo, eu também tenho que andar em cima. Então, vai virar 40. E aí sim, 40 dividido por 8 é o que enxerga o 5 como resposta. Então, qual é o gabarito que ele está procurando? Só para vocês não errarem na hora da prova, hein? O gabarito não é 5, tanto que nem tem aí no resultado final. Né? Porque ele pede do A até o E. Né? Então, ó, é 2 com x. Assim. Então, do A até o E vale 7. Né? Ele queria um pedaço um pouco maior do que o que a gente havia encontrado. Por isso que aí não tinha o 5 no gabarito. Massa. Vocês não viram nada de trigo ainda? Nada, nada? Então nem vale fazer essas do final que eu queria fazer, né? Deixa eu dar um tempinho ali nas relações trigonométricas e eu já faço. Tentem a 12 aí, por favor. Enquanto eu não apago o quadro, só para que as fórmulas estão aí espalhadas. Qual que é mesmo, professor Neto? 12? Quando ele fala ABC, é um triângulo ou tipo, são pontos espalhados? Pontos espalhados. Tem a figurinha aí. Professor, dessa aqui eu posso trazer isso aqui pra baixo, né? Essa parte de cima. Pode. Caso é igual 2, 2, tá? Pode sim.
E aí, deu certo? Não? Vamos lá, ó. Olha o que ele fala pra gente, ó. Imagina que você pegou 3 pontos quaisquer da circunferência aí, como está nesse desenho. Se eu ligo o A até o B como arco, então aqui, ó, essa parte vermelhinha aqui que vai do A até o B tem que valer 108 graus. Beleza. Depois, se você ligar do B até o C, esse outro pedacinho vamos botar de outra cor aqui, do B até o C, essa partezinha, vai dar 26π sobre 45. Um ângulo grandão. E ele quer descobrir a partir disso quem é que está no meio aqui, ó, o ângulozinho B da jogada. Boa? Então, para isso, galera, a gente vai ter que lembrar uma propriedade aqui que nós aprendemos há um tempo atrás, de ângulo inscrito. Tá bom? Bem facinho, inclusive, mas que é útil nessa questão. Ângulo inscrito. Ângulo inscrito é aquele que está com os vértices, ou vértice especificamente, em cima da bolinha. Então, quando você tem isso aqui acontecendo. Então, quando você tem um ângulo inscrito, tem um arco formado, né? E aí tinha uma propriedade. O ângulo que eu estou formando aqui, ele é sempre a metade do arco. Né? Então, aqui tem que ser o dobro, né, do que a gente está montando. Essa é a relação do ângulo inscrito. Ele é sempre a metade do arco formado. Então, olha só, se aqui em cima eu tenho um 108, então quanto seria aqui embaixo? Seria 54. Beleza, massa. Metade, né, pelo ângulo inscrito está valendo. Só que agora ele escreveu essa parada maluca aqui, né? 26π sobre 45. Então, além de lembrar o ângulo inscrito, a gente vai ter que lembrar uma conversão de ângulo. Então, a conversão é que π radianos equivalem a 180 graus, né? Uma mudança de medida de ângulo entre duas formas de medir. E aí, esse cara agora começa a fazer sentido, né? Então, 26π sobre 45, vamos transformar aqui. É a mesma coisa que onde tem π, vira 180 graus. Então, 26 vezes 180, divididos por 45. E aí, tranquilo, eu vou fazer uma continha aqui no final. 180 divididos por 45 dá 4. E aí, 26 vezes 4, 52, 104, né? Então, esse aqui dá pra gente 104 graus. Então, massa, ó, vendo de outra forma, para ficar um pouquinho mais fácil, isso é 104 graus. Em especial, quanto seria aqui nessa ponta, né? Então, ó, se o azul é 104 e o inscrito é metade, então tem que valer 52. Então, fechou. Quanto é o Bzinho que a gente está procurando? Então, ele é o que falta para completar o 180, né? 54 com 52 dá 106. Para completar o 180, 74. Só tem um problema, né, bicho? Ele quer medir em radiano. Ele não quer que você meça em grau. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a conta contrária. Antes, qual foi a pegada? Onde tinha π, eu coloquei 180, né? Então, agora eu vou fazer uma conta bem parecida. Eu vou multiplicar por π e vou dividir por 180. Porque a conversão é essa. Então, o que sobrou para nós aí vezes o π? Ó? Sobrou isso daqui, que é o que ele está querendo. 74 vezes 180. Também não tem aí no gabarito, né? Porque a gente vai precisar fazer uma simplificação dos valores. E aí, depois de simplificar, aí sim, o resto vai dar certo. Então, vamos lá, vou fazer aqui nesse cantinho. Dá para simplificar por 2, né? Para começar os trabalhos. Então, dividindo por 2, fica 37, é isso? Divididos por 90? É? Tem esse gabarito aí, meu? Então, eu errei alguma conta antes ali na conversão.
Aquele ali talvez não seja 104. Ou então aqui nas anotações está meio zoado, né? Vamos ver, do B para o C. Do B para o C está valendo, é verdade. O outro é do A para o B, 108. Isso aqui está certo? 26 vezes 4 é 104? É, né? Então ali também está certo. Então se esse é 104, o outro é metade, que é 52. Está valendo. Depois 52, 54, 106, para completar 74 lá em cima. Também está certo. A conversão é 74 por 180, dividimos por 2, deu 37 por 90. 37 é primo. Então, não sei. Não, professor, você tem que... Ah, não, esquece. Não sei. Não sei o que é esse AB aí, que pode estar atrapalhando a continha, né? Porque tem um quadradinho aí, sacou? Então pode ser um símbolo que eu estou entendendo errado. Esse quadradinho que está aparecendo. Ter bugado alguma coisa, sabe? Acharam aí o tal do quadrado? Então precisaria saber o que é esse quadradinho. Porque se for aquilo dali que a gente está falando, aí não tem erro. Agora, se for como arco, pode ser isso, né? Digamos que seja como arco. Aí como é que ficaria como arco? Do A até o B e do B até o C. Ou seja, esse arcão todo aqui, né? Será que assim dá certo? Vamos ver se bate gabarito. Se o que ele está pegando aqui for você olhar do A até o B até o C, então vai dar um arco de 104 com 108. 212? Então a conversão seria como? Seria 212 que a gente está encontrando. Aí a gente multiplica por π e divide por 180, normal. Então vamos olhar só essa parte. Dividindo por 2 dá 106 sobre 90. Ainda dá para simplificar de novo, né? Dividindo por 2 dá 54 por 40. Opa, desculpa. 53 por 45. Tem essa? Ah, então era isso, né? Então esse símbolo era esse pedaço, na verdade. Olhar do A até o C. Uai, bicho, tá vendo aí? Sempre, velho. Gabarito, então, pra gente, letra A, né? Na soma dos arquinhos aí, velho. Massa. E pra gente fechar os trabalhos, a nossa última questão, uma um pouco mais tranquila, que é essa aí que tem um monte de coisa cruzada, tipo, na questão 10 aí. É um diamante dividido em vários pedaços. Olha o que ele quer que a gente descubra. Ele pegou ali um hexágono, né? Dividiu em 2 trapézios. Um trapézio na parte de cima, alguma coisa mais ou menos assim, e refletiu esse cara aqui na parte de baixo. E aí falou, ó, esse tamanhozinho é x, lá em cima é x, no meio é 2x. E aí ele pegou esse camarada e quebrou ao meio aqui, pegou uma linha que estava no meio. Esse é 13? 10. Aqui. E aí a pergunta dele é, quanto dá a soma desses 2 pedaços vermelhos aí? Para isso, ele deu uma ideia para nós. Ó. Ele disse que esses pontinhos que nós estamos pegando aqui são pontos médios. Esses 4 pontinhos vermelhos são pontos médios. De boa? Então, olha só, para vocês decorarem, tá bom? Quando você ligar os pontos médios de um trapézio, aparece o que a gente chama de uma base média. Então o nome é meio feio, mas é isso, tá? Peguei um trapézio qualquer, vamos desenhar aqui. Então peguei um trapézio, tá lá. Uma vez que você pegou o seu trapézio e dividiu ele pelos pontos médios, então se você pega aqui bem na metade, aqui, pelo ponto médio, então formou 2 ladinhos iguais, né? De um lado e do outro. Essa base média é a média dos lados. Então ele é o pequenininho lá em cima, o grandão aqui de baixo, e por ele ser o meio,
ele é o grandão mais o pequenininho sobre 2. Tá bom? É como se fosse aquela ideia de ponto médio que a gente viu. Então, para a gente fechar aqui a questão, ó, quem é esse carinha vermelho aqui de cima? Vamos chamar ele de M. Então, quem seria para nós o Mzinho? Então, nesse exercício, o Mzinho é o pequeno, que é o x, mais o grande, que é 2x, tudo dividido por 2. Ou seja, isso aqui daria 3x sobre 2. E quanto vale o de baixo? Mesma coisa, né? Isso aqui também vai ser o M. Então, qual é a resposta que ele quer? Ele quer que você some o de cima mais o de baixo. Então, vai dar 2M em especial. Você vai ter como resposta o 3x. Então, gabarito para nós, letra B, como várias de hoje. Tá lá. Letra B. Boa? Então, gravem aí, tá? Base média de um trapézio, basta fazer a soma das bases e dividir por 2. Boa, hein, galera? Fizemos coisa pra cacete, velho. Ave Maria, velho. E assim caminha a humanidade, velho. Aula que vem, questão da ESA, de fato, né? Então vamos pegar as provas da ESA e começar a abrir, praticar bastante. E, professor, isso aí foi como uma revisão geral? Geralzona, tudo de geometria. Vamos pegando e sempre batalhando nessa aí, velho. Né? Misturar tudo. Lá na hora da prova não vem discricionado, né, bicho? Então tem que fazer de tudo um pouco mesmo, para ir lembrando todos os conteúdos. Valeu, moçada. Bom descanso para vocês, velho.